Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Canto do Porto, podcast aqui do 00, tal extensão da família portista aqui neste vosso portal favorito. O meu nome é Pedro Fragoso e vou estar, como habitualmente, à conversa com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, Pedro, então, estás bonzinho? Eu estou. Hoje é mais terapia do que outra... Se calhar mais terapêutico do que os outros todos que já fizemos até agora, não? Não. Não? Então Não. conto contigo para isso nos próximos minutos. Vamos a isso. Vais-me dar otimismo ou vais-me dar pessimismo? Não tenho nenhum motivo para te dar pessimismo, senão também te dava, mas desculpa, não. Não, é para perceber, Não temos hoje. é para perceber a dinâmica. Estamos aqui a gravar a uma terça-feira, dia 7 de Abril, antes do início da eliminatória frente ao Nottingham, de que falaremos daqui a pouco. Também perspectivaremos o jogo contra o Estoril. Próximo programa, fica já aqui avisado, que será para a semana depois destes 3 jogos. No próximo programa analisaremos 3 jogos, os 2 contra o Nottingham e o do Estoril. Hoje vamos focar-nos mais no jogo pós-pausa de seleções, frente ao Famalicão, jogo em casa. Isto tudo num sábado aziago, sábado de Páscoa, para o Futebol Clube do Porto em geral. Começou com uma derrota bastante dura em basquete, 83-60 frente ao Ovarense, em Ovar. Porto marcar 60 pontos. Tu que és de Ovar, Silva, não sei se... A minha opinião é que se há jogo que podemos perder é esse, não é? Ok, fica a nota, mas marcar 60 pontos de facto já é uma coisa pouco vista na Liga Portuguesa. O Pedro Ferreira, num podcast do Mais Porto, ele que já foi aqui nosso convidado, fez um levantamento, acho que foi apenas a terceira equipa esta época na Liga Portuguesa de Basquete a marcar 60 ou menos pontos. Acho que foi mais ou menos isso. É mais um recorde quebrado. Mais um dos recordes negativos. A equipa de basquete do Porto este ano está bastante inconstante. Tanto é capaz de fazer grandes jogos, como depois fazer ter estas exibições que podem custar caro depois no caminho dos play-off. Sim, Não, eu sei. Mas fica aqui o apontamento. Sábado, depois, no Dragão Arena, voleibol. A equipa de voleibol, a equipa feminina de voleibol estava a fazer uma grande campanha, mas começou com o pé esquerdo. Perdoem os canhotos. A meia final do campeonato, a melhor de 5, frente ao Benfica, perdeu por 2-3 em sets. Tem tempo para recuperar, mas foi um desaire que não estava previsto, até porque o fator casa é bastante importante neste tipo de duelos. E depois, Dragão, às 20h30, no sábado, o estádio praticamente cheio, e o Futebol Clube do Porto empatou com o Famalicão, 2-2, o jogo que falaremos. Como diria José Tavares, num fim de semana de derrotas, nós conseguimos estancar no futebol essa onda de derrotas empatando. É sempre bom evocar José Tavares. Mas é verdade que, fica aqui a nota, a equipa feminina de futebol do Porto, no dia anterior, bateu o Famalicão por 4-2, provando que é possível bater o Famalicão num fim de semana de Páscoa. Tumba isso, a fama. 4-2, está praticamente assegurado o título de campeão e a manutenção. A subida de divisão, assim aqui é, do Porto para a primeira divisão, para a Liga BPI. Muito bem. Silva, vamos falar deste, chamemos-lhe acidente de percurso. E eu acho que é um acidente de percurso. E é assim que nós esperamos. Por isso é que eu te perguntava há pouco como é que tu vias como é que te encarava neste episódio. Vamos olhar para o Porto Famalicão. O que é que queres focar assim em termos genéricos do jogo? Antes de irmos depois a pequenos pormenores, como é que digeriste este desaire? Porque são 2 pontos perdidos. Sempre. Empatar no Dragão é sempre mau e é sempre uma meia derrota. É uma derrota, sempre. Seja contra quem for. Ainda mais quando é a terceira vez que isto nos acontece, mais ou menos desta vez ainda particularmente cruel em termos de cronómetro, por assim dizer. Em termos de jogo jogado nem foi tão cruel como as outras. Estás a falar do jogo contra o Sporting em casa e o Benfica fora. Sim, equipas mais ou menos ali da igualha de fama. E então, o que é significativo? E digerir mal, não é? Obviamente, como toda a gente que estava no estádio, depois de um momento de euforia. O Cabrito não soube tão bem no dia a seguir. Soube tão bem, então não, por amor de Deus. Eu também sou. Não vamos misturar futebol com Cabrito, tenham tino. Mas... Só aqueles outros Cabritos, não é? Sim.
Mas por isso mal, não é? Mal pelo próprio jogo em si, foi mal, e saí com o coração pesado pelo resultado da forma como ele aconteceu. Mas não mais do que isso. Já lá iremos aos pormenores, mas de facto houve um silêncio sepulcral quando foi o golo do Fama. Acho que nem contra o Sporting, o golo do penalti do Suárez, houve um silêncio tão forte, diria. Se calhar porque também havia mais adeptos do Sporting a festejar esse golo. Pode ser uma questão de acústica, mesmo com aqueles panos que, pelos vistos, abafavam as claques do Sporting. Mas o que eu senti no jogo contra o Famalicão, quando há o golo, foi assim um silêncio muito pesado. Foi uma grua com bastantes toneladas a cair-nos em cima, metaforicamente, claro. Não foi assim tão metaforicamente, foi mesmo isso. E eu na altura nem reparei, obviamente, sei lá, quem é que marcou o golo, e depois quando vi quem é que marcou o golo, disse, pá, por amor de Deus, é sério, de todos, mas... Tu? De todos tu, de todos tu, brutos, mas brutamontes. Mas, curiosamente, um tipo de quem já aqui falámos, a dizer que estava a fazer um ótimo campeonato e tinha-se feito um belíssimo jogador. Aí está, ele a prová-lo. Só podia ficar silêncio, aquilo de facto foi a morte, mas felizmente foi sábado de Páscoa, portanto domingo deu-se a ressurreição, está tudo bem. Ok. Achas que este silêncio achas que há o estigma do ano passado, da época de Farioli, pesa de alguma forma? Qual? Qual? Não estava, que foi o Anselmi. Certo. Mas acho que isto está muito presente, é sempre muito falado. O Samuel Lúria, o escritor de canções, costuma inventar assim umas palavras nas músicas. Ele que é de Tondela. Boa sorte para o Tondela até a final da época. Espero que ganhe os jogos todos. Acho que sim. Sim. E ele costuma inventar palavras. Eu espero que não invente a palavra fariolar. Eu não consigo perceber muito bem isso, porque sim, isso aconteceu no Ajax, certo? Uhum. No Nice também há uma quebra diferente. Sim, há uma quebra, e nós podemos reparar que, por exemplo, mesmo contra o Famalicão, o Kenneth Anderson não esteve ao seu nível. Não entendo, é outro contexto, outra equipa, outro campeonato, tudo diferente, 9 pontos de avanço a não sei quantos jogos do fim, nada foi igual. Embora eu não siga a Liga Holandesa, portanto não sei muito bem do que é que falam. Seja como for, se isso significa que podemos perder o campeonato, eu espero que não. Não vejo que possa acontecer, mas... Continuas confiante? Com a mesma confiança depois do jogo de Famalicão? Como assim? Não, com menos 2 pontos de confiança do que tinha. Ok. Nós tínhamos falado aqui que a vitória em Braga tinha sido um bálsamo e para continuar com uma margem de segurança. E essa margem de segurança é para prevenir acidentes de percurso destes, certo? Como dizia o grande filósofo João Paulo, que era um colega meu da secundária, não tens faltas para dar. Então dás-as. Okay. Pronto. É para isso que serve a margem de segurança, obviamente, até porque são resultados que podem acontecer, sobretudo em jogos como este contra o Famalicão, em que é um resultado bastante lisonjeiro para o Porto. Era por aí que eu ia pegar. Portanto, nem sequer o silêncio sepulcral e este sentimento que todos temos... termos marcado um golo. Tem a ver com a forma como o jogo se desenrolou. Claro. De resto, em relação ao resultado, acho que não temos muito que nos queixar. Mas depois, como tu dizes, já vamos então aos detalhes. Vamos começar aos detalhes. Como é que viste o 11? Isto porque há uma pausa de seleções. A equipa não tinha havido nenhum jogo a meio da semana para entrarmos no modo, vamos dizer, rotatividade do treinador do que ao Porto diz respeito, mas há um jogo do Nottingham a seguir. Achas que a escolha do 11 do Porto por parte de Farioli teve muito, ou melhor, na escolha de Farioli teve muito peso o jogo de Nottingham a seguir? Ou a eliminatória do Nottingham? Acho que teve o peso que têm tido os jogos a seguir nas escolhas de Farioli ao longo da época toda e não achas mais que seria concretamente altura, desta fase. E não achas que seria a altura para começar a ter prioridades ainda mais? Ou porque tem resultado tão bem a continuar no mesmo... Claro, acho que seria completamente incoerente depois de
passarmos aqui algumas semanas a dizer não, porque a gestão está a ser magnífica e perfeita e ainda bem que ela acontece, agora não, tudo ao contrário, isto nunca devia ter sido assim, não, pelo contrário. Aliás, eu continuo confiante e espero que Farioli também, precisamente porque acho que mantém o plano, leva o plano até ao fim, não há nenhum motivo para o alterar. Eu estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo, sei, Claro. porque eu também, a escolha do 11, nesta altura de facto é difícil definir o que é um 11. Qual é o 11 mais? Acho que só mesmo, tirando o Diogo Costa e Bednarek, acho que na escolha entre Campeonato e Liga Europa, Pietuzewski, porque não joga na Liga Europa, acho que deverá ser titular. Ouvi uma notícia que podia ser inscrito por uma lesão de... Não? Não faço a mínima ideia, acho que não. É a 1º de Abril. Se calhar foi. Mas essa titularidade faz sentido. Não vendo grandes novidades, ou pelo menos não tendo estou gago hoje. Já que tu não encontraste, diz Rodrigo Pinheiro. Já que tu não encontraste assim nenhum problema no 11, como é que viste a entrada em jogo? Porque a entrada em jogo do Famalicão foi bastante forte. Acho que tem logo uma defesa muito importante do Diogo Costa. Aos 5 minutos não estás a perder porque o Diogo não deixou. Costa, exatamente. E como é que viste toda a dinâmica vamos dizer, da primeira metade, até ao golo do Porto, diria quase, ou até aquele primeiro lance em que o Malfi remata, que é o primeiro remate do Porto à baliza no jogo. E a única oportunidade que o Porto teve sem ser golo. Sem ser o golo, exatamente. Até aí, como é que viste o jogo? Porque isso parece que só deu Famalicão. Acho que nós não entramos propriamente mal. Acho que eles entraram melhor. Mas o que tiro do jogo todo, e não é só desse momento, é que aquilo foi uma visita claramente do fantasma do Porto do Natal passado, não é? Dali daquela época, janeiro, dezembro, em que estivemos, e dissemos muitas vezes, estivemos ali no fio da navalha e malzinho em muitos jogos, e esta foi claramente contra adversários que eram bem inferiores ao que este Famalicão sabe jogar. Sim, mas isso também depois se traduz na quantidade de vezes em que o Famalicão esteve perto de fazer golo e os outros não. Porque era o que nós dizíamos. Sim, está bem, mas o adversário não fez nada. E nós depois aproveitámos aquela nossa... Desta vez o adversário fez bastante, porque nos conseguiu colocar uma série de problemas, muitos dos quais nós fomos perfeitamente incapazes de resolver. E ainda por cima, diversos. Porque não fomos capazes de os estancar quando eles decidiam atacar, desde o início, desde aquele passo soberbo do Sá, que é um grande jogador, para o Sorriso, e também fomos incapazes de resolver quando eles decidiram que depois do empate, então se calhar agora vamos tentar ser um pouco mais contidos, e aí fomos o Porto de há uns meses atrás, claramente, com zero ideias. E levamos isso até ao fim do jogo, curiosamente, tirando aquele lance genial do Fofana, que foi o gajo que também não teve ideia nenhuma. O que é que eu faço a estes gajos? Faço eu sozinho. Fomos basicamente zero em termos de ferir o adversário durante, eu diria, toda a segunda parte e durante a primeira também, tirando esses dois lances, claramente. E, portanto, faltaram-nos ideias e o Famalicão não. O Famalicão teve muitas. E mais para o nosso lado. Mas boas, de facto, isto foi um duelo de 2 ex-treinadores de guarda-redes. É curioso. Sim, mas isso não significa nada, senão temos que ir buscar o jogo passado e dizer, eles ganharam. É curioso, pois, porque eu ia pegar nos dois jogos. O Famalicão está numa fase, acho que é a melhor fase da temporada do Famalicão, apesar de já ter tido boas fases, quer do início, quando o Porto vai na primeira volta jogar a Famalicão. O Famalicão está numa boa fase e o Porto consegue controlar o jogo todo. Numa boa fase também? Numa boa fase também do Porto. O jogo da Taça, o Porto teve uma eficácia, acho eu, muito grande e conseguiu aniquilar quaisquer esperanças do Famalicão. Um jogo diferente, um jogo de Taça, um jogo único. Acredito que possa ter aí algum peso. Mas desta vez o Famalicão vinha de uma fase excelente. Já não contabilizei, mas várias vitórias, a maior parte delas sem sofrer golos. Muita consistência e de facto demonstrou muita qualidade. A par do Braga, eu acho que foi a equipa que nos pôs mais dificuldades no Dragão no Campeonato Nacional. Dificuldades diferentes. Mas diferentes porque o Famalicão é muito mais objetivo, certo. Muito mais ou seja, o Braga muito mais perigoso. O Famalicão foi mais perigoso até do que o Braga, sim.
O Braga teve outro tipo de ascendente sobre nós, com bola, Mas um ascendente que mas nos aí deixa mais muito mais consentido, não é? confortáveis. Pois, exato. O Famalicão era bastante objetivo na forma como atacava, e deixava-nos sempre muito desconfortáveis. E mesmo depois na segunda parte, quando nos deixou, agora façam lá, que era aquilo que nós costumávamos fazer ao estar, joguem lá. E nós, faltam-nos Mora, não é? Para a segunda parte. O Mora que não estava a fazer, continuo a achar, o Mora não está a fazer a melhor das épocas, não é a posição para mim onde ele poderá sobressair, mas na primeira parte teve ali 2 ou 3 lives onde teria sido muito importante a sua presença na segunda parte, porque era um extra de criatividade que o Porto depois na segunda parte não teve, porque vão-me dizer que o lance do golo é a criatividade de Fofana, mas Fofana não dá grande criatividade em jogo organizado. Não é propriamente por Frodo isso também que não. Fofana entra, não é? Eu lembrei-me muito de ti no jogo, porque Frodo de facto teve um jogo, diria que é o pior jogo de Frodo desde que chegou ao Dragão, E o que é que acontece à equipa? e a equipa claramente se ressente. E jogou o jogo todo. Sim. Se calhar por falta de soluções no banco, não é? E aí depois leva-nos um bocadinho... Aliás, a questão é simples. A lesão de Mora seria a entrada com 20 minutos de antecedência de Gabri Veiga, que não podia entrar, e portanto entra Fofana, que era o tipo que ia rodar claramente com o Froholt. Portanto, certo. sim. Depois leva-nos um ponto para falarmos um bocadinho da equipa B, quando falarmos daqui a pouco na figura da semana, porque se calhar poderia ter sido uma boa oportunidade para ter se calhar uma espécie de médio diferente nas opções para atacar o final, os últimos 15, 20 minutos, um perfil diferente, mas isso lá chegaremos, poderemos lá chegar. Em relação ainda ao jogo, acho que, como é que viste a substituição de Óscar ao intervalo? Percebeste na altura? Quer dizer, acho um bocadinho surpreendente, porque não esperava que tivesse acontecido ao intervalo. Sim. Propriamente. E isso surpreendeu-me um pouco. Agora, mas só por isso. Achava que ele ia sair ao quarto de hora, como é normal. Porque também não estava a ser um dia particularmente feliz. Não estava, mas nem para ele, nem para ninguém, basicamente. Mas mantendo o PP no jogo, concordamos que a probabilidade de... PP tem que jogar, PP tem cativo, não é? Cativo. De facto, é um bocadinho incompreensível. Mas olhando para o que PP e Óscar nos têm dado... Constrói o teu fecheiro sobre as pessoas. O PP construiu seguramente, e ele tem... os podres de toda a gente, tudo que é treinador do mundo, ele tem um ficheiro em casa do PP, e por isso não sei, há de haver um motivo. Há coisas de certeza que ele dá à equipa que acredito que são muitos treinadores diferentes a apostar nele, com filosofias diferentes. Sim. Todos eles, portanto eu só não gostei. Eu não vi o quê, mas... Pois, não temos visto, a verdade é essa, não temos visto que o PP possa acrescentar principalmente ofensivamente à equipa. Acredito que defensivamente, equilíbrios, coisas que o comum dos mortais, se calhar, não vê. Por exemplo, o Mora, se fosse um tipo com 1,90 m e 100 kg de peso, tinha-lhe dado 2 chapos. Naquele lance que ele tem um calcanhar brilhante, coisa que o PP tenta fazer, agora tem tentado menos, mas tentava fazer com muita frequência, e é brilhante, e ele consegue desperdiçar a jogada da única forma em que eu não pensei que ele fosse desperdiçar. Eu pensei, ele vai decidir mal, ele vai passar para o sítio errado, vai passar muito longo, ele vai acertar, não vai chutar a bola para conta de pé esquerdo, com o pior pé. E ele que muitas vezes tem a oportunidade para chutar com o pé direito, que é o melhor pé, e às vezes nem o chuta. Esses mas lances. Pronto, teve confiança ali, sim, tinha entrado, tinha sido um grande gol. Eu cresci a ouvir os comentadores nos anos 90 a dizer não se recrimina alguém por chutar a baliza. E por isso essa máxima permanece viva nos nossos corações. Mas eu não... É fácil agora dizer que não concordo com a saída do Óscar ao intervalo. Achei demasiado cedo. Mas estás-me a dizer, ou saía o Óscar ou saía o meu amigo. Não, porque o Óscar tem dado muita criatividade. Basta ver o jogo que faz, por exemplo, em Braga, em que também não estava assim propriamente a fazer uma primeira parte. Estava a criar dificuldades, mas depois o Braga até ajustou, acho eu, um bocadinho a sua marcação. Mas a qualquer momento o Óscar tem lance em que pode decidir o jogo. Eu acho que tu notaste muito no sábado, e eu não sei se isto provavelmente tem a ver com as seleções, não sei, mas acho que notaste muito
no Oscar e no Frodo, sobretudo, notaste muito essa falta de energia. E no Kivior também. Não era só, eles não estavam só num dia aziago ou a jogar mal, ou eles estavam moles. Sim. Tão moles quanto um tipo como o Frodo consegue estar, não é? Que é Estavam desanimados, estavam parecia pesados. sabes aquelas moscas do fim do verão que são moles, que pousam, tu acertas e ela fica lá no mesmo sítio, tipo gato. Tipo, não. E eles estavam assim um bocadinho isso, empastelou, e provavelmente foi o que o Fariola pensou: meu amigo, tu não vais para lá disto, e portanto... O problema é que quem entrou... tentar uma coisa diferente. Quem entrou não deu essa coisa diferente. Começou com uma coisa curiosa, que foi William na esquerda. Eu até mandei uma mensagem. Não, foi... Sim. Mas foi só momentâneo para a saída de bola. Para o PP fazer uma coisa espetacular. Mas o William estava à esquerda e eu disse assim, alto. É hoje. Cancel-me e vai ser vingado. Mas não, mas depois passou logo para a direita. A verdade é que o William teve uma segunda parte. Agitou o jogo da forma como ele costuma agitar, com muitos lances, mas muitas más decisões. Todas más decisões. Até ao fim, até mesmo a última, depois quando já leremos ao golo. O golo do Porto, na primeira parte, o 1-0, ou seja, antes, o lance do Mofi é antes, não é? Exato, é um bocadinho antes. Um bocadinho antes, exatamente. 2 minutos antes. Mofi, um jogo também bastante... Há 2 semanas tu falaste aqui do jogo, já não lembro contra quem foi, que o Mofi parecia que estava apagado. Acho que não foi essa a expressão que tu usaste, mas desta vez continuou bastante apagado, ou seja, uma presença... Porto está a jogar sem avançado. Desde Samu. Mas isso, vamos lá ver, até porque acho que a comparação é injusta, e tu sabes isso, que seja quem for, difícil era comparar Samu, não é? Sim. Eu perdi o Samu e agora tenho um tipo que vem aqui e dá-me o mesmo. Não tenho. Agora, não precisam dar tão pouco. A distância que eu estava... Acho que estávamos preparados para essa diferença. Ela não podia ser tão grande como está a ser. A equipa tem resolvido esse problema com mais golos médios dos extremos quando isso não acontece, e não aconteceu. Os extremos estiveram particularmente mal contra o Famalicão. Nota-se muito mais, e eu não me lembro de... Quer dizer, eu lembro-me de 2 lances do Mofi, e a verdade é que quando tu daqui a uns anos fores ao 0-0 ver esta ficha de jogo, dizes, mas este tinham aqui um avançado, foi tipo que criou a única oportunidade que tiveram na primeira parte, e depois assiste para o golo. Não assiste nada, domina mal a bola. Mas se Samu assistiu Mora num golo contra não sei quem a época passada, então... Esta época. Não foi esta época? Que ele lhe acertou. Sim. Foi esta, não sei. Foi esta época. Se foi a semana passada, foi a época. Pois não sei, mas aquilo vai contar como assistência, mas não é. Ele só dominou mal uma bola dentro da área, que felizmente acabou por dar golo, e de resto... Não é contra o Braga? Agora estou a pensar. É contra o Braga, é. Esta época. Pronto, que seja. Pode ser. Eu, para mim, devia contar golo de Samu. Sim. Do banco saíram vários jogadores, já falamos do William Gomes. Martim Fernandes também não teve o jogo mais esclarecido, desta vez mais à esquerda. Não teve o jogo mais esclarecido, mas também por causa do amarelo do Zaidu, não é? E eu acho que Farioli se assustou com aquele lance no fim da primeira parte com o Gustavo Sai. Mas eu acho que ele iria sair antes desse lance. Já tinha dado indicações, eu estava perto. Eu acho que o Martim já tinha indicações para intensificar o aquecimento. O Zaidu fez um jogo também bastante Zaidu na primeira parte. À semelhança de toda a equipa. Eu estou aqui à espera que tu me digas que não. Quem é que fez? Finalmente quem é que fez? Diogo Costa. Sim. Bednarek teve ali um outro live, mas é mesmo muito assim... Difícil, é muito difícil. Todas as dinâmicas, eu acho que, por exemplo, o Varela... É muito difícil falares bem dos centrais, mesmo que a gente goste muito deles, num jogo em que sofres 2 golos daqueles, não é? Claro. O Diogo Costa defende o cabeceamento, para já o cabeceamento do ponta de lança de Famalicão no meio da área, não devia existir, mas ok, acontece, e o Diogo defende, e a recarga é outra vez ali.
não posso falar bem dos centrais. Não. E o golo é uma bola que sobra dentro da área, novamente no meio. Pode acontecer, Claro. não Sim, é mas uma não- culpa direta. Mas sim, não mas parece que a tenham equipa, feito um bom toda, a jogo. equipa toda teve mal, e do banco, lá está, o que foi acrescentado foi pouco. Fofana, obviamente que dá o gol, não é? Borja Sainz entrou nos últimos 15, 20 minutos, também não trouxe aquilo que nos tem habituado nas últimas nos últimos 2 meses. Martinha, já disse, e Gul também, que trouxe praticamente, acho que zero. À equipa. Trouxe o seu tradicional puxão na camisola, mas pouco mais. Já poderemos ir lá. Queria falar ainda do primeiro golo do Famalicão, porque é numa altura do jogo que eu tinha falado aqui há umas semanas, uma altura periclitante para o Porto. Costuma sofrer golos ou estar em bastantes calafrios. E mais uma vez, uma entrada na segunda parte que não é assim tão má, acho eu. O Porto até está minimamente controlado, mas de repente sofre outra vez um golo naquela altura. Sim, e a verdade é que o Famalicão até criou menos na segunda parte Sim. do que na primeira. Portanto, a segunda parte até é mais controlada, se calhar, porque também fizeram um golo cedo. Continuo... Não sei já se é coincidência ou se a malta já vem do balneário porque normalmente vai a ganhar, a pensar que ok, vamos lá agora controlar. Não te consigo dizer isso. Não senti isso. Não senti isso, como tu dizes. Acho que nem entramos Não entramos mal, não. tão mal. Mas a verdade quer dizer, não entramos tão mal dentro da bitola de jogo que foi fraquinho. Há pouco estavas a falar dos jogadores. O Alberto Costa, apesar marca o golo, teve adversários difíceis para marcar. Eu acho que no geral até é dos que se safa a nível exibicional. Normalmente é, até porque lá está, é bastante fiável, não é? Sim, muito enérgico, muita energia. Ele não desiste e sobressai quando a equipa que é toda assim, porque é esse o modelo, não é? É esse o modelo. Tu, quando baixas pelo público, a tua capacidade física nota-se muito. No Porto, nota-se muito. Tens que estar a top sempre. E depois o Porto consegue chegar ao gol quando acho que ninguém, não sei se estavas a prever o gol. Eu acho que o 2-1, não digo que cai do céu, mas de facto o Porto estava um bocadinho em cima do Famalicão, mas de uma forma pouco criteriosa. O William Gomes sempre a tentar. Eu estava a pensar, no meio disto, como é que alguém vai inventar um lance de perigo? Não vai acontecer, pode ser um canto, talvez. Exato. Pensei muitas vezes, oxalá um canto. Sim, mas depois o William Gomes foi marcar o único canto que o Porto teve de uma forma absolutamente displicente. E estava ali mesmo ao meu lado, apeteceu-me dar-lhe um calduço. Tenho dado a próxima vez. Tu não te podes reprimir assim, rapaz. Tem de ser. Era sábado de Páscoa. Mas sou pai. Até por isso. Se calhar até por isso. Podia ser uma boa justificação. Mas o golo surge, 2-1, estádio em apoteose, Farioli em modo Forrest Gump a naturalmente correr, a dar bons memes. Só porque houve um golo a seguir. Mourinho fez exatamente o mesmo e não deu, não é? Deu uma imagem icónica, mas ele ganhou. É verdade. Esta imagem espero que continue a ser icónica, não pelas más razões. Certo. Mas aqui há uns anos, no Mundial 2002, o Galvão Bueno, o narrador da... É? O Galvão Bueno, o narrador da... Claro, Galvão, grande brasileiro. Galvão, um abraço. Um abraço para o Galvão. Cunhou, não sei se foi ele que cunhou, mas pelo menos verbalizou essa expressão em que o Scolari, eu acho que é no jogo com a Turquia, quando acontece a primeira vez, na meia-final, não sei precisar se já tinha acontecido nos jogos anteriores, mas depois na final voltou a acontecer o mesmo. Nos instantes finais faz a última substituição, que é colocar o Denilson. Lembras-te do Denilson, no extremo esquerdo? Jogou no Betis, na altura foi a transferência mais cara, e era bastante, vamos chamar, brinca na areia, com tudo de bom que tem essa expressão. E o Galvão Bueno dizia Denilson neles. E então sempre que entrava era Denilson neles. Porque o Denilson ele entrava com um objetivo claro, que era deem a bola de Denilson. Sim. E ele vai para a bandeirola de canto e vai ficar com a bola e vai dar cabo dos adversários. E não é o objetivo, não é marcar golo. Aqui há umas semanas... Cada um tem o Denilson. Exato, cada um tem o Denilson que merece e que pode. Mas aqui há umas semanas nós estavas aqui muito, vamos dizer, furioso. Acho que é no jogo contra o Rio Ave, principalmente, que se sentiu isso mais em casa, porque o Porto passou os últimos 10 minutos frente ao Rio Ave, um jogo em que o Rio Ave não criou perigo, o Porto estava 1-0, e o Porto passou os últimos... muito ofendida. Muito ofendida, porque passou os últimos 10 minutos a fazer, não vou dizer anti-jogo, mas a jogar
com o relógio, a ir à bandeirola de canto, perder tempo, etc. Desta vez, nos últimos 8 minutos de jogo, não aconteceu. Mas, e repara, se eu tivesse feito ou conseguido fazer nos 3 jogos em que isto nos aconteceu, Achas que estavas a não, montar a barraca nos achas que é aliados, falta não de é? maturidade da equipa? Falta de maturidade da equipa para perceber o momento do jogo? Da equipa e das suas individualidades. A equipa é, vamos lá ver. A equipa é jovem, sim. O jogador, muito jovem. Os jogadores que poderiam fazer isso são muito jovens. Porque não são todos, não é? O Fofana faz um grande gol, mas agora pede lá que ele fique com a bola. Se for na bandeirola de canto, ele consegue, porque é um armário e primeiro que eles lhe passem à volta para lhe tirar a bola é o fim do mundo. Mas eu acho que nem tem a ver com isso. Eu acho mesmo que não houve essa indicação. Mas desta vez foi muito rápido. Foi muito rápido. Tu marcas aos 90 mais 1. E aquilo, a euforia instalou-se por todo lado e não, acho que ninguém parou para pensar e se calhar deviam. Mas eu também não te consigo dizer que foi esse o erro, ou que houve aí um erro, porque, como dizia há bocadinho, durante esse período a equipa não recuou muito, não ficou em sofrimento, como já ouvimos, como já vimos acontecer, não é? Sim. Ficar em sofrimento, não ficou em sofrimento, continuou, não pressionou, mas continuou a sair para o ataque. Mas há ali 2 ou 3 lances em que eu acho que, por exemplo, nem é eu só não a me questão... lembro de mais nenhum. Não, de lances ainda no meio campo do Porto, ou lances divididos, em que eu notei os jogadores que tinham amarelo, que tiveram medo de fazer o segundo amarelo. Eu acho que se havia altura para fazer um segundo amarelo, é ali. O importante são aqueles 3 pontos, porque ainda por cima, da forma como nós estamos aqui a falar, que iam cair no bolso. De uma forma relativamente inesperada, não é? Mas eu acho que aí é que esteve a imaturidade da equipa. Claro. O Fofana marcou e o jogo acabou. Exato. Acabou. E eles até se sentiram livres para atacar, porque Sim. como assim? Já assim marcámos nos descontos? Não vai acontecer, não vai. Fizeram isso, por exemplo, com o Arouca, não é? Mas lá está, o Arouca não é o Famalicão. Sim, são jogos diferentes e vicissitudes diferentes, e aquela bola solta no meio da área podia ter sido chutada para o shopping. E a forma como o cruzamento é feito, que não pode ir à o William queima. não pode sair assim. São pequenos sinais de imaturidade. E são detalhes. Mais importante do que esses detalhes, e obviamente devíamos ter ganho depois de fazer aquele gol, não discuto isso. Mas acho que mais importante do que isso é nós podermos claramente reconhecer que o resultado não é mau. Não é mau. O Famalicão foi melhor do que nós. Jogou melhor. Criou mais oportunidades de gol. O Sá, com a biqueira virada para menos infinito, tinha feito 2 golos. Um deles não entrou porque a bola não quis, não é? O Sá é um excelente jogador. O Sá é um excelente jogador. Mas é parvo, merecia levar 2 pares de estalos. Mas esse lado dele, que ele de facto consegue irritar o adversário. Não, ele queria muito ganhar o jogo. Ele queria muito ganhar o jogo. Ele conseguiu irritar várias picardias com o Banco do Porto, com os adversários. Não é de hoje, já ouvi noutros jogos, não é só contra o Porto. Eu percebo a frustração. Mas calma, há de se resolver. Calma, miúdo. Mas é, sim, estamos de braços abertos. Mas... Quer dizer, primeiro levas um par de estalos. Sim, faz uma praxe que tens direito. Mas de facto é um grande jogador e fez uma excelente exibição e sabe muito do jogo todo. E eu acho que essas picardias também são... O Gabri tem muito isso. Aliás, se tu puseres um ao lado do outro, percebes isso, não é? Claro. Percebes? É todas as características. Sim. E ainda por cima, vamos ver. Não te consigo dizer de qual deles é que gosto mais. Eu gosto muito dos 2. Sim. Veremos daqui a uns meses se consegues dizer mais coisas sobre isso. Poderá não ser, sei mas se tenho eu por acaso ter os 2. Não, eu acredito que acho difícil, de facto, tal o nível que está a ser apresentado e a concorrência e o Porto não sei se vai ter dinheiro para investir o que o Famalicão eventualmente poderá pedir. Eu também, dependendo de quem venha, não é? As ofertas que os jogadores têm em cima da mesa, mas quem encaixaria como uma luva. Ele já recusou uma proposta das Arábias, não é? Sim, portanto. Mas quem encaixaria aqui como uma luva nesta forma de jogar e no clube, acho que sim. Mas consegue irritar os adversários. É
É um jogador, mas há muitos agora dessa forma. O Porto também já o esteve. Neste momento acho que o Gabriel se calhar é o jogador mais parecido nisso. O Borja Mas também. Borja falha tanto que depois ninguém lhe liga. Ninguém liga muito, mas o Gabriel sim. No Sporting há o Yulman com pequenos traços diferentes, porque também faz muita pressão sobre o árbitro, e isso às vezes irrita-nos. Não consegue irrita-nos aos adversários pelo que faz ao árbitro, não porque... E é uma boa maneira de percebermos porque é que ninguém gostava muito do Otávio tirando nós, não é? São Por exemplo, iguaizinhos. Sim. É esse tipo de características. Mas que eu acho que no futebol tem o seu peso e a sua importância, não vou dizer com moderação, parece um anúncio uma bebida alcoólica, mas acho que é relativamente saudável e faz parte do jogo. E acho que é uma das coisas, uma das características pelas quais nós gostamos do jogo. Queres falar mais alguma coisa sobre o Porto Famalicão? Assim, diretamente do jogo, sim. Então, mas força. se calhar... não, porque acho que fica claro, não é? Fica claro, já o dissemos aqui, que o Famalicão esteve bem, o Porto não esteve tão bem assim. Há mérito do adversário, claramente, no nosso subrendimento, mas também há de mérito nosso. A equipa não esteve igual a si própria. Aliás, Farioli disse isso na própria conferência de imprensa, e isto são jogos que acontecem. E nós já tivemos outras alturas em que dissemos, sim, mas estes são os jogos que fazem campeões. E este era um jogo que tinha acabado aos 92 ou aos 98, não é? Se tivesse acabado aos 98 também tínhamos ganho. Quando acaba aos 99, sem qualquer crítica, porque nós fizemos um golo, houve festejos, houve treinadores a correr pelo meio do campo, portanto está tudo bem. Claro. Não tem mal nenhum. Mas se tivesse acabado ali, era daqueles jogos que nós poderíamos dizer, pois, sim, não, eles estiveram muito bem, o resultado nem é justo, mas é assim que estes jogos também valem campeonatos, e já tivemos outros ao longo desta época em que isso aconteceu. Neste não. E depois tu juntas, tens aqui, por exemplo, eu não sei como é que se chama exatamente aquela eminência, que não é parda, porque acho que ele tem um cargo, que é o Duarte Gomes? Coisa. Sim. Qualquer coisa na federação, ligado à arbitragem. Que diz que o critério não muda. Não é? O critério nunca muda. E como nós dizemos que sim, que muda, dissemos aqui que é o critério estúpido, e eu pus a mão na consciência, né? Que se o homem diz isto, ainda por cima com tal assertividade, se calhar eu é que estou aqui a exagerar, e pus-me a rever mentalmente toda esta época, e ele tem razão. O critério não muda. Em princípio prejudica o Porto. Pronto. E isso é coerente. Porque se tu vires, e já dissemos aqui que o resultado até é bom para nós, mas ao nível da incoerência isto é bestial. É bestial. Por exemplo, primeiro golo do Famalicão. Para mim, limpo. Não sei se tu concordas. Limpíssimo, não é? Sim, é limpo. Não há falta sobre o Frollo. Não há falta nenhuma. Ele perde. Sim. Aliás, o meio campo do Famalicão, durante todo o jogo, conseguiu engolir o nosso meio campo com uma limpeza extraordinária. O Varela não sabia onde é que, o Matias, que é que havia de fazer. O Matias é muito bom. O Sá, já dissemos tudo sobre ele, e foram superiores, e aquele foi mais um lance em ondas sucessivas de igual energia em relação aos nossos jogadores, que lá está, Frodo, não tão bem fisicamente, provavelmente o Frodo normal aguentaria aquilo, e ele achou que ia aguentar, e portanto ia conseguir fazer aquela jogada, ia dar-lhe a volta, olha, como o Martim fez no lance que depois dá o golo do Fofana, que eu pensei, aí é outro, queres ver? E portanto perdeu bem a bola, mas e depois quando formos à memória da semana tu vais perceber isto, e eu gostava de comparar este lance com o golo anulado ao mesmo Famalicão, curiosamente à mesma equipa, em Alvalade, no jogo Sporting-Famalicão, em que o defesa central do Famalicão recupera a bola à entrada da área e depois enfia um balásio lá para dentro, golo anulado, porque há uma falta quando ele recupera a bola. Que não é assim tão diferente. Pronto, é o critério. Não há nada a fazer. Nesse lance eu acho que há falta. Apesar de não ser um lance que eu acho que se deve ir ao VAR.
Mas eu tenho questões, tenho muitas questões com, Sim, com o VAR. eu percebo. Também já percebi que tu tens algumas questões. Mas tenho algumas questões com o VAR. Mas eu acho que Acho não que comparo, o não comparo os critério- lances. Pois, Mas acho que o certo. Porto, por exemplo, o Porto tem-se focado, e depois o Farioli veio com a questão dos tons de verde, cinzentos, zonas cinzentas. Tudo bem. Entrou por esse caminho. Vamos ver se a coisa corre. É para alguém tem que entrar, porque senão a narrativa é sempre a mesma. Certo. Porque é quem tem alcance, não é? Ok. Quer dizer, às vezes, mesmo pessoas que não têm alcance, tu acabas de me dizer que, epá, não é um primeiro dedo. Não tenho alcance nenhum. Mas o que eu vou dizer é: o Porto, eu acho que a arbitragem foi má contra o Famalicão. Qual? Do Porto Famalicão é má, mas é má no típico jogo da Liga Portuguesa e que não é casos óbvios. Ou seja, a gestão dos amarelos, faltas ridículas a meio do jogo a criar, a cortar lanças. Porque, sinceramente, eu não acho que seja penalti sobre o gol. Eu também O não. puxão. Não acho. Mas O lance do Zaidu, Gabri foi. O lance do Zaidu, para mim, também Qual não é? é penalti. Qual é? Na minha opinião. Mas então, e o do Gabri? Mas sim, o do Gabriel é. Eu Critério. sei. Já sei. Eu sei isso. Só estou a analisar agora este. Mas acho que a arbitragem, por exemplo, é muito má na forma como geriu o jogo. Lembro-me de um cartão amarelo ao Betnarek de uma falta bastante anedótica, em que ele não comete falta, tira a bola e leva um pontapé. Eu, por acaso, achei que o amarelo é muito bem dado. Porque Porque sim, porque se um jogador vai a correr, tropeça no seu pé, é falta, o lance do Bednarek até devia dar expulsão. Ok. É o critério, bebê. Não... Qual é a dúvida? Bom, ficamos a. Mais alguma coisa a dizer sobre critérios? Sim. Por exemplo, o Santa Clara faz um golo anulado por falta na recuperação de bola. Mais uma vez, aliás, é muito comum haverem faltas nas recuperações do adversário quando o adversário recupera a bola em terreno subido contra o Sporting, neste caso. Em quase todos os casos. Olha, em todos os casos. Giro. Há um golo anulado que é uma falta, não é? Porque ele mete o pé na bola e toda a gente... Ou os havia todos, ou eles vão contra ele, não sei, mas o homem recupera a bola e depois aquilo acaba por dar golo, o golo é novamente anulado, porque há uma falta aí, há um lance com uma hora muito semelhante dentro da área em que está tudo bem, então vamos jogar à bola. Queres a minha opinião? Não há penalti sobre o Moura. Uhum. Não há penalti sobre o Moura. Sim, também. Como não há falta sobre o Frodo. Certo? Está tudo bem. Este está certo. Tem que ser igual para todos. E não é por o Porto jogar mal, assim como não é por o Zaidu tomar mais decisões, que a lei pode ser diferente. Nós não precisamos de ser penalizados assim, entendes? Não me parece que seja justo que, olha, tu és burro, não é? Tu não és, mas eu sou. Ó Silva, tu és burro como o caraças, portanto tens que pagar mais imposto que os outros. Não, isso não faz sentido. O Porto joga mal. O Porto jogou mal. Empatou. Tudo bem, não precisa de ter uma penalização suplementar numa diferença de critério. Aliás, até podem manter este critério. Ele tem que ser igual para todos. Voltamos ao lance do PP contra o Benfica, curiosamente. Não é aquela falta que nós comentamos aqui. O PP, como todos os defesas, e naquele caso ele estava ali, pôs-se à frente da... Foi Sporting? Foi contra o Sporting? Pronto. Pôs-se à frente da bola e o tipo encosta-se e ele cai no chão e o árbitro manda seguir. E bem, e muito bem. E depois eu fiquei particularmente atento a isso na Liga Portuguesa e continuam a ser todos marcados. Todos. Não há um que não seja. Por acaso ontem no Estoril Aroca, Estoril Aroca, eu não sei, passou uma coisa na cabeça do homem, houve uma série de lances que ele siga, joga a bola. Pronto, menos mal. Mas são todos marcados. Portanto, eu concordo com o Eduardo Gomes, o critério não muda. Muito bem. É prejudicial sempre para o mesmo lado, que também é uma forma de ser coerente, não tenho dúvidas. Ainda não falamos do Porto B, por isso acho que é a oportunidade. Deixaremos o jogo do Nottingham mais para daqui a pouco. Altura para a primeira rubrica deste episódio, Figura da Semana. A tua figura da semana, antes de irmos então ao Porto B, é Vasco Sousa. E curiosamente liga com o Porto B. Sim, é porque eu acho que o Vasco fez anos num destes dias pascais. Fez anos e por isso ele é a minha figura da semana. Parabéns ao Vasquinho. E é porque é um tipo bestialmente azarado.
é um tipo bestialmente azarado, um jogador em quem eu pessoalmente depositava grandes esperanças, e acho que os portistas, de uma maneira geral, depositam. Não sei onde é que ele pode ou poderia ou vai poder chegar, porque logicamente há aqui dores de crescimento. Ele tem tido muito azar com as lesões, o que tem impedido que isso se perceba, mas queria sobretudo dizer que ele não está esquecido. Olha, teria sido importante tê-lo disponível, por exemplo, no sábado, embora ele, esta época, e muito bem, devesse estar a jogar inteira em Moreira e a fazer os jogos todos, que era titularíssimo, mas sobretudo fazer votos para que o clube não esqueça o jogador, mas sobretudo o homem. Ele é muito jovem, ainda pode muito bem recuperar e ter a carreira que pretende e que provavelmente conseguiria ter, mas sobretudo não esquecer o homem que tem passado um calvário terrível. Esta última operação, então, foram 20 e não sei quantas vezes ao bloco. Manter-nos por lá sem nos esquecermos do Vasco, e por isso é que ele é a minha figura da semana. Um abraço de parabéns atrasados ao Vasco, votos de continuação de boa recuperação. A minha figura da semana é Mateus Mide. Porto B ganhou 3-0. Um jogo contra o Desportivo de Chaves, um jogo uma segunda-feira, às 6 da tarde. Às 6 da tarde, que está a ser um clássico do Porto. O Porto nos próximos nas próximas 3 jornadas vai ter mais 2 jogos a uma segunda-feira a este horário. Isso serão, no total, 8 ou 9 jogos a uma segunda-feira a esse horário. Em casa? Não, seja fora ou em casa. A maior parte em casa. O que é uma hora um pouco... Sim, mas eu não sei até que ponto, e não sei mesmo. Eu não sei até que ponto é que isso não é do nosso lado. Pois, ou seja, não sei, não faço a não é provocado mesmo por nós, propositadamente, ou tentar que aconteça, porque isso te permite ter maior disponibilidade dos Bs para estarem com a equipa A se for necessário, e ainda assim jogarem na B se não tiverem sido utilizados, ou tiverem sido utilizados menos não sei quanto tempo. Sim. Percebes? E portanto não sei até que ponto. Nós jogamos com o Famalicão no sábado, não havia Bs na convocatória, mas houve durante os treinos, não sei. Não, é só agora o horário é estúpido. O horário é estúpido para quem quer. É muito difícil ver o jogo ou ir ao estádio. Não, ir é complicado. Tem de facto feito muitos jogos esta hora, neste dia da semana. Sim, mas ganhou 3-0 às Chaves. Mas ganhou 3-0. Ao contrário do que o Brandão diz, né? Um candidato à subida, não, já não é. Já não é há umas semanas. Não, mas... e muito menos depois desta derrota. 3-0. Os 2 primeiros foram golos bastante, vamos dizer, oferecidos, do bis de Vonic, mas foram com muito erros consentidos. São erros não forçados, como se diz no ténis, do adversário. Mais ou menos. Sim, percebes mas o que eu quero dizer. Tens uma... o segundo é um erro, coitado, ele escorregou. Ele escorrega, não é? Qual mangas? Olha, eu pensei que o árbitro ia marcar a falta. A sério, ele escorregou. Pronto, lá foi. Ele não, mas o fiscal de linha estava longe. Estava longe. Mas depois o Mateus Mide aqui, porque faz o 3-0 num gesto técnico muito bonito, quem não viu, que vá ver. 2 gestos técnicos, a forma como tira o adversário e depois como... E depois quando ele começou a correr para a baliza, tu percebeste, que isto vai dar... Tinhas o Melitcheca de um lado e o Bernardo. Domingos, creio eu. O Domingos, sim. E o Domingos, acho que era o Domingos, talvez. Do outro, né? Qualquer deles à frente da baliza. Sim. E tu pensaste, não vai passar, ele não vai passar a nenhum deles. Ele vai driblar e vai chutar. Pode-lhe correr mal, mas ele vai fazer gol. Mas nota-se que de facto tem ali muita qualidade. E é este ponto que eu queria fazer um bocadinho para a equipa A, que é esta criatividade que o Porto no meio campo, mesmo no último terço, se quiseres, não demonstrou frente ao Famalicão, e que tem de começar a pensar para o futuro. Não digo que seja obrigatório. Mas o Mateus não o demonstra. Aliás, mesmo se formos à seleção de sub-17, que foi onde as pessoas o conheceram, não demonstra só nesses detalhes, não é? Mesmo na forma como ele entende o jogo. Certo. Procura jogá-lo, não o consegue sempre. Então na segunda liga há ali um déficit físico que às vezes o impede, e é natural que aconteça, não é? Ele não vai ganhar 50 centímetros de altura, mas vai ganhar ele faz este gol numa altura em que o Chaves também estava bastante
balanceado no terreno. Sim, mas aquilo acho que define o jogador. O jogador, não estou a ver o EJ está a fazer aquilo, talvez sem querer, não sei. Mas não, nem assim. Portanto, define o jogador, ele é aparentemente, ele é muito bom. Oxalá a progressão se confirme e venha a ser o jogador que potencialmente, claramente pode ser. Não me parece que não estou a ver que isso acontecesse, essa tua sugestão de precisávamos às vezes de aproveitar, até porque se tu reparares, Farioli que fala muitas vezes da B e da dos mas pouco usa pouco, é isso que vais dizer? Não, nem é usa pouco, é tu perceberes quem são, desde logo os jogadores que estão em capacidade e de que ele efetivamente fala e de que ele diz que este tipo, ele diz que está apaixonado pelo Tiago Silva. O Tiago Silva não é o mid, ok? O Tiago Silva é o Tomás Pérez, mas em bom. Ok? Ele é um 8 de fino recorde, também lá está, de precisar de crescer, com muita qualidade, que entende muito bem o jogo, muito maduro para a idade que tem. E se tu perceberes, é ali que cai o olho de Falcão, de Farioli, primeiro do que, por exemplo, no Mateus ou num Duarte Cunha, mas, por exemplo, fez estrear André Miranda, que é um extremo. Sim. Né? E é um extremo à Farioli, que é rápido, tem qualidade técnica, mas é forte e tem golo e encaixa muito bem. Dissemos há uns episódios, foi o Choco Frito. Ele que é de Setúbal, que se lesionou depois dessa estreia, andam com azar. Silva, já estamos perto da hora de episódio, temos só falar um bocadinho de Nottingham. Porto vai jogar pela segunda vez, vai defrontar o Nottingham. Agora são 2 jogos, primeiro em casa, depois fora. Claro que há o reencontro, há 2 coisas, que é o reencontro com o Vítor Pereira e a maldição de Inglaterra. Porto não precisa de ganhar em Nottingham para passar, toda a gente sabe isso. Depende do que fizer, obviamente, no primeiro jogo, e aí será fundamental. Achas que o jogo em casa é fundamental? Acho que os 2 jogos são importantes, quer dizer, eu espero que o Porto ganhe 5-0 em casa e, portanto, o segundo será mais tranquilo, mas são os 2 importantes. São 180 minutos. Estavas a dizer no início que para a semana temos 3 jogos para analisar. Na verdade, temos 2. Um é muito grande. Um deles é muito grande. Tem 4 partes de 45 minutos. Aliás, era assim que deviam ser feitas as eliminatórias. Em 4 partes de 45 minutos, porque nós teríamos seria vingado. Teríamos passado o Bayern de Munique, mas eu sabia que ia dizer isso. Mas então... Sim, portanto, para quem não percebeu, o Porto de Lopetegui ganhou 3 partes de 45 minutos. Não, ganhou 2. Ganhou 2 e empatou uma e perdeu outra. Contra o Bayern de Guardiola, não foi? Por acaso fica a ideia, vou propor à UEFA. E eu acho que já foi esta época que foi pai o Mourinho que teve uma saída assim mais ou menos parecida, ou não sei. Bem, não interessa. Sim, contra o Real Madrid. Não foi o Mourinho, foi o adjunto. Pronto. Lá está. Depois deve ter levado um chato. Mas, whatever. Seja como for. Agora, vamos lá pôr isto em perspectiva. Primeiro, eu acho muito engraçado. Há coisas que eu tenho achado muito engraçadas desde sábado. A primeira é este... que parece que metade do reino portista quer trocar de lugar eu não sei se é com o Benfica, se é com o Sporting, porque é uma desgraça. Eles gostavam era de estar do outro lado. Eu não. Sim. Eu não gostava de estar a 5 jornadas do fim. Disso, mas continuamos com uma margem de... Não, eu não gostava de estar a 5 jornadas do fim a 5, a 2 pontos do primeiro. Não gostava, acho que faltam poucos jogos. O Porto tem feito uma época brilhante, ok? Com maus jogos, com bons jogos, mas uma época brilhante, é olhar para a época, não é? Em todas as frentes. Tem feito uma época brilhante e, portanto, nada me leva a crer que era bom estar a 2 pontos de atraso. E a outra coisa engraçada é o Vítor Pereira, as pessoas que o assobiavam e adormeciam e o achavam bestialmente aborrecido depois de ser bicampeão. Ui, coitado de Farioli, está desgraçado porque o Vítor Pereira chega aqui e vai fazer dele gato de sapato. Mas porquê?
Não faço ideia. São mistérios. Seja como for. Como é que fez este reencontro com o Vítor Pereira? Emocionalmente? Não, como é que... Como quer dizer, se eu recebi Mourinho, eu recebo o Vítor Pereira todos os dias. Certo, mas na altura percebeste, eras dos que advogava a sua saída ou a sua continuidade? Não, depois de ganhar 2 campeonatos, Com uma continuo. derrota? Continuo, não é? Obviamente. Se me perguntas se... mas aquele último campeonato achaste que ias ganhar? Não, achei que não. Mas São Kelvin, que de facto teve pouco a ver com o treinador. Aquele gol é um gol tem pouco a ver com o treinador, sim, não é? Obviamente. Fé como o do Fofana. Certo. Não é? Não, mas sobre o Vítor Pereira... Mas seja verdade, seja dito, o Vítor Pereira não sofreu um gol depois do Kelvin marcar. E isso faz diferença. Mas seja como for, é um reencontro sem desprimor. Acho que o Vítor Pereira tem uma página na história do Porto. Como todos os treinadores que ganharam. Aliás, mesmo os que não ganharam têm. Veja Anselmi, que vai fazer parte da nossa história, não é? Del Neri faz parte da nossa história e nem chegou a jogar jogos oficiais. Portanto, mas ele tem uma página, uma delas brilhante, né? A dor do gol aos 92, daquele campeonato. 91. Jesus ajoelhado, e acho que ele sai na altura certa, não é? Ele sai, ajoelhei e agora adeus. Pensassem em mim mais cedo, antes disto ter acontecido. Perfeito. Agora, Mourinho já jogou quantas vezes no Dragão depois de sair por diversos clubes e até pelo Benfica. Mas eu não estava... E eu continuo a respeitar a sua memória. Mas não era nesse aspecto. Não era nesse aspecto que eu te perguntava. Era só como é que vês o reencontro normal. É porque eu acho que é sempre interessante e é sempre... Acho que o Vítor Pereira conhece a casa da equipa, saberá o que qualquer treinador saberia, porque já não conhece nem os jogadores, nem o técnico, nem nada. Não, exato. Portanto, é uma questão emocional, porque, por exemplo, eu tenho uma... Não, emocionalmente é bem-vindo, palmas para ele quando entrar, e depois eu subia durante 90 minutos. Eu acho que não há grande animosidade com o Vítor Pereira. Eu só tenho tenho aqui uma questão com ele. É a mesma animosidade que tenho contra qualquer treinador que vá lá para me lixar. Certo, pois também é verdade. Mas eu eu não estou a ver o Vítor Pereira ir lá para perder por 5, para ser simpático. Eu com o Vítor Pereira tenho, não é sentimentos contraditórios, mas na altura, não vou dizer que não o perdoei, mas eu acho que o Porto ele teve fracos desempenhos nas provas internacionais e nas taças de Portugal. É preciso lembrar, o Porto é eliminado pela Académica 3-0 numa das edições, creio que a primeira em que ele é treinador, portanto 11-12. Depois é aquela fase de grupos em que não é eliminado num grupo com o Apoel, e no ano a seguir é eliminado nos oitavos frente ao Málaga. E é preciso relembrar também que o Porto nessa altura tinha uma excelente equipa. Málaga, sim, mas o Málaga é a expulsão do Defur. Sim, Defur, sim. Olá Defur, como é que estás? Sim, eu sei, mas o Porto tinha uma excelente equipa. O que eu acho é que o Vítor Pereira pecou aí alguma coisa. Não sei se é preciso agora rever tudo e ver se estava demasiado focado no campeonato. Uma derrota em 2 anos, em 2 épocas, é preciso destacar. E depois é engraçado que eu acho que o Vítor Pereira, depois de sair do Porto, transformou-se. Revelou uma outra persona, mesmo nas conferências de imprensa. Não sei se depois foram várias vezes. Durante algum tempo tinha... Aquele sangue fervia-lhe, porque pronto, lá está. Qual Gustavo Sá, mas ele no Porto teve sempre muito sim, muito tranquilo, havia ali uma intensidade que agora já lhe passou. Sim, agora já está mais bem resolvido. Mas quando ele foi para a Arábia Saudita e depois na Grécia, no Fenerbahçe, I speak the truth, exatamente, e acho que isso ele no Porto teria precisado, se calhar, um bocadinho mais dessa fibra. Fica só esse apontamento. Não é memória da semana, daqueles períodos, nem daquelas personagens que eu tenha muito para dizer. Bem-vindo, Vítor. Bem-vindo, Vítor. Espero que percas 3. Queres pagar um peixinho em espinho? Bora, vamos a isso. É isso. Estava muitas vezes na Aguda. Via muitas vezes na Aguda. Agora, a fazer treinos, assim com papel e caneta, com várias cores, a preparar os treinos do Porto. Então era o apontamento de geografia. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Então,
Mas ele cumpriu o seu sonho, que era ir à Premier League. Espero que... O seu sonho era ser treinador do Porto, acho eu. Não, depois de sair do Porto. Depois de sair do Porto. Sim, mas a partir daí é sempre... É sempre a descer, sim, claro. Eu não consigo entender de outra maneira. Mas então, em relação ao Nottingham, o que eu queria dizer, e pronto, depois venho ao amor, é que o Porto é líder da Liga, faz uma época excelente, tem as suas fragilidades, obviamente, é uma equipa jovem, certo, não investiu o mesmo que o Nottingham, seguramente, eu não sei quanto é que o Nottingham investiu, mas de certeza que investiu mais que o Porto, mas o Nottingham está a lutar para não descer na Premier League, e eu vi o jogo que nós fizemos, e que perdemos, e portanto acho que somos claramente favoritos, e temos que ter consciência disso, de que somos claramente favoritos a passar esta eliminatória. E se não passarmos, não é normal. Ou seja, é uma derrota, de facto. Não é daquelas que se... Eia, está bem, mas também era o Nottingham. Não era. Nós temos equipa para passar, e eu estava a tentar evitar, mas não consigo, e para passar com alguma tranquilidade. Então, já agora, deixa-me só apontar qual vai ser o 11 contra o Nottingham. Ora, agora não está fácil. Não, mas aí não há suspensões e coisas do género, não é? Creio que não. Não. Então é Diogo Costa. Sim. Não pode. Não pode o quê? Não pode, ele vai jogar com o Alberto. É Diogo, Alberto, Bednarek, Kivia. Muito difícil. Já não sabes se vai meter Tiago Silva ou não? Não vai meter Tiago Silva. Não? Não. E vai jogar com o Martim à esquerda. Vai jogar com o Martim à esquerda? Mas vai jogar com Pablo, Fofana senti falta do Pablo no Famalicão, mas ao bocado não falamos sobre jogar, isso. Portanto, Pablo, Fraolt e... Fraolt não. Pablo, Fofana e Gabri. Pablo, Fofana e Gabri. PP por decreto. PP, Gul. PP Gul. E Borja. E o William. Ok. Porque acho que mais provavelmente o William. Olha que eu pedi-te este exercício porque estou mesmo um bocadinho... É complicado, principalmente na defesa, perceber exatamente quais são as intenções do Excel de Farioli. E eu não sei, até porque há aqui uma questão que se notou em Famalicão. A malta que veio das seleções, nem sei se fisicamente, mas mentalmente. Sim, muitos e a deles mim foram custa eliminados. nisso. Mas porque estes jogos a seguir às seleções... Que horror que os parta, não sei. Então, mas o quê? Eu agora venho trabalhar a seguir ao fim de semana. Isto não é fácil. Eu só lá para quinta-feira é que tu estava desgraçado, despediam-me no dia, né? Portanto, custa-me um bocado, mas de facto, sim, não sei se fisicamente, se mentalmente. Mas acho que mentalmente, pelo menos, falharam a qualificação para o Mundial. Não sei se. Mas que culpa é que eu tenho? Eu não tenho culpa nenhuma. Então, por amor de Deus, tenho um tino. Muito bem. Há pouco falamos muito de Vítor Pereira e de memórias, mas ainda temos espaço para a memória da semana para terminar o episódio. Silva, força. O que é que tu nos trazes? A tua memória de peixe vai até, quando é? 15 de fevereiro de 2026? Deve ser. Esse grande... Portanto, porquê? Porque é o dia... Há 2 meses. É o dia a seguir ao dia dos namorados. Sim. Curiosamente é um dia de que eu não me esqueço, por outros motivos, e anyway, trago-te uma série de gente cujo nome agora me falha. Tu escreveste-me David Silva, Vasco Santos e Fábio Silva. Que são o árbitro e o VAR do Sporting Famalicão. Pronto, é a minha memória, porque eu gostava muito que esta equipa tivesse sido designada para apitar o Porto Famalicão, porque eu acho que tinha ganho. Tem nomes de craque. O David Silva. Eu pensei, mas o David Silva, o que é que o espanhol tem a ver com isto? Fábio Silva, o avançado? Nada, lembrei-me muito deles porque gostaria muito que eles tivessem, e acho que foi indecente da parte da Liga não os designar para este jogo. Fica a nota. Hoje passam 22 anos dos 2 golos de Manis em Lyon. Esta não é a minha memória, mas eu vi essa efeméride. Foi por isso que ela andou a mandar mensagens. Certo. 22 anos. Fiquei um bocadinho... De quê? Traumatizado. Acho que ainda não ouvi. Ainda não vi. Os dois em Lyon, e é engraçado que esse jogo, o Porto... Era muito pequenino. Nem ligava à bola. Não tinhas nascido. Um jogo bastante complicado, porque é a segunda mão, a primeira mão é 2-0, pensa-se que o Porto vai ser tranquilo em Lyon, mas e também é aquela... eu cresci um bocadinho com aquela narrativa, o Porto ganhou a Liga dos Campeões, não foi? Mas também contra o Lyon,
vão ver o Lyon dessa altura e depois falem comigo. Vão ver o Deportivo da o Coruña. Deportivo, falem comigo. E até o sabes Mónaco. que isso e até também o é muito Mónaco. narrativa de malta que nunca ganhou a Champions. Sim, é? sim. Mas pronto, fica aqui natural, a bicada. sim, Não sim. é a minha memória da semana, mas esses 2 golos foram importantíssimos. São 2 golos muito bonitos, até do ponto de vista não só do gesto técnico do Maniche, mas de toda a jogada, principalmente o segundo gol, a jogada coletiva é inacreditável. Eu só queria trazer aqui uma memória, costumo fazer a ponto para os jogos a seguir e quis trazer uns quartos de final, curiosamente também da mesma competição, chamava-se Taça UEFA, não era a Liga Europa, contra uma equipa inglesa. 2000-2001, o Porto empatou em casa, portanto, contra uma equipa inglesa e que também equipa de vermelho, neste caso o Liverpool. Isto era quando nós jogávamos com o Liverpool e não levávamos nem 5, nem 6, nem 4, ou aquelas coisas que o Porto fez. Isso também acontecia. Isto aconteceu há pouco tempo, mas em 2000-2001 o Porto empatou 0-0 em casa, num jogo foi 2 ou 3 dias, ou uns 4 dias a seguir à tragédia da Ponte Entre os Rios. Lembro perfeitamente do minuto de silêncio, que eu fui ao estádio, da homenagem dos jogadores do Liverpool. E também estava a chover nesse dia. Esse inverno também foi bastante duro a nível meteorológico. E depois o Porto foi perder 2-0 em Liverpool. O primeiro golo um bocadinho irregular, com uma mão de Danny Murphy, e depois o Michael Owen marcaram em 5 minutos, marcaram 2-0. Eu já não me lembrava, era que o guarda-redes tinha sido o Pedro Espinha. O Pedro Espinha nessa época foi titular nos jogos da Taça de Portugal, com exceção das meias finais e da final, não se lá saber porquê, e o titular da época toda foi o Ovchinnikov, mas nesse jogo em Liverpool foi o Pedro Espinha. Por acaso, o Ovchinnikov está no banco, não me lembro se o Ovchinnikov também tinha assim umas cenas meias maradas e de vez em quando era afastado. No jogo a seguir o Porto empata em casa com o Sporting e o Pedro Espinha joga e depois não joga mais. Tem assim esta participação, e de facto notava-se que o Pedro Espinha não era guarda-redes para o Porto, era certamente um excelente rapaz, é pai até de um guarda-redes de handball, que foi da seleção, que eu agora esqueço-me do nome, mas era um guarda-redes que não deixa assim grandes memórias, nunca foi grande titular do Porto, mas esse 2-0... Titularíssimo do Vitória, salvo erro. Não percebi? Era titularíssimo do Vitória, sim. Pós-Neno. Mas pronto, fica esta derrota do Porto 2-0. Na altura eu fiquei bastante triste, achava que o Porto podia ir longe nessa competição. O Liverpool, que depois foi campeão da Taça UEFA numa célebre final frente ao Alavés, em que venceu por 5-4. Portanto, esse Liverpool ganhou a competição. Exatamente. Ou, como diria Jorge Jesus, ganhou a final antecipada contra o Porto. Portanto, na verdade, somos finalistas vencidos. Muito bem. E com esta nota sábia de Silva... Não. Tenham atenção, porque não falámos nisso. Tenham atenção que, entretanto, vamos jogar à Moreira contra o Estoril de Ian Castro. Sim, Ian Castro. Pronto, queria só... grande amigo de Paulo sem te dar, sim, e quero muito que ele venha aqui para falar com ele. Queria só dizer que há 2 possibilidades. Ou o Castro decide que quer defender, que aí é maravilhoso, apesar de a gente ter poucas ideias, é maravilhoso, porque eles não sabem fazer isso. Ou o mais provável é que, obviamente, e como ele diz, eles mantenham a identidade. E eu creio que o Porto, depois deste acidente de percurso, voltará ao nível que teve até à paragem de seleções e não ao que demonstrou contra o Famalicão, que era o anterior a esse período. E, portanto, voltando ao normal, eu acho que nós ganhamos tranquilamente na Moreira, porque é um tipo de equipa que nos cai bem. Esperemos que sim. Para a semana voltaremos então para mais um episódio aqui no 00, para falar então desses 3 jogos. Já sabem, se é canto do Porto é provável que dê golo. Um abraço a todos.